Olá, vamos iniciar nossa aula. Aqui nós temos somente uma roda, né, com a estrutura, onde temos um controle, né, que eu chamei de controle carro, onde a gente pode ir para frente, para trás com o veículo, né, girar se for o caso, para ele vir a fazer a curva. E aqui ao lado, um dos atributos, a gente então pode girar a roda para que ele faça a curva. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Então eu estou usando objetos bem simples para que a gente possa entender a mecânica, como funciona o rig. Nessa aula a gente vai ver as possibilidades de rig, né, utilizando o link, restrição e os comandos de where. Importante dessa aula também é ver quais opções melhores. Será que eu posso usar o link ou uso a restrição nesse caso? Ou eu devo usar somente o where parameters? Ou usar os dois? Então a ideia nessa aula é nós vermos e compreendermos a melhor maneira, né, para desenvolver o rig, e quando tem a opção de link ou quando é melhor apenas ter uma restrição, seja ela orientação, posição, olhar para, como a gente viu nas aulas passadas. Aqui em camadas eu separei uma pasta chamada resolvido, que é o nosso caso aqui, onde eu posso movimentar a roda como se estivesse num buraco, sobe e desce aqui, e ainda eu vou para frente e para trás, como mostrei no início. Então, se a gente esconder a camada resolvido, a gente vai ter então o resolver, né? Temos esse arquivo para você poder dar uma estudada, acompanha junto do nosso curso. Eu vou fechar a camada, né? Fechar a camada aqui, e vamos começar a trabalhar o que vai ser o nosso rig. Lembrando que esses aqui são somente um estudo, né? Essas peças não são nem perto do que é um original, né? Então, para o nosso aprendizado vai ser o suficiente. Ok, então aqui eu vou primeiro dar um nome para os objetos, né? Isso aqui não vai ser um box, vai ser o chassis. O nome é muito importante para não se perder, não acabar sabendo o que objeto é objeto na hora que está linkando ou selecionando alguma coisa. Aqui eu chamei de pneu, aro, né? Aqui o controle do chassis, e esse aqui eu chamei de balança, onde vai ficar o nosso amortecedor. Muito bem. Primeiro eu vou utilizar os helpers ou os points, né? De maneira que eu possa deixar livre a geometria, como por exemplo esse objeto, que seria da barra de direção, ó, ele vai fazer esse movimento quando a roda subir e descer, né? A mesma coisa para nosso... Opa, peguei o eixo errado. Para a balança. Então eu vou utilizar o point e linkar esses objetos no point, com a finalidade de não alterar o eixo ou a posição desses objetos. Por que isso? Se por acaso venha me enganar, puxa, não funcionou essa é a minha ideia, eu fiz esse rig e não saiu como eu imaginei, né? Isso pode acontecer. Acontecendo isso, eu apenas apago o point e o objeto continua no mesmo lugar, sem alterar nenhum pouco o eixo ou a rotação dele ou a posição, impedido de eu ter que refazer de novo a modelagem, né? Então isso aí siga algum tempo. Então eu vou começar criando um point. Vamos aqui em Create, Helper, Point. Então, criei o point aqui, acho que está na camada errada, vou dar um Ctrl Z. Eu estou com um V marcado aqui no resolvido, onde tem a lâmpada e não aparece. Então aqui fica mais simples, por isso que ele não apareceu ali, ó. Está na camada e esse V indica qual camada eu estou. Vamos aqui em Point, criamos um novo Point, opa, está um pouquinho grande, vamos botar aqui uns 10. Eu vou utilizar a visão da frente, G para tirar o Grid, F3 eu fico só com um contorno para facilitar a posição dos objetos. Eu vou deixar aqui ele como uma matriz e vou só apenas duplicando para ficar mais fácil. Então, vamos lá em perspectiva. E agora em perspectiva eu vou começar a criar os points. Primeiro eu vou trabalhar com um point para esse objeto, que seria ali a barra de direção, e aqui seria a barra de tração, né? Então eu vou pegar esse point, fazer uma cópia. Usando o Shift eu posso criar uma nova cópia. Só para dar uma relembrada, se eu apertar, bom, cópia, ok. Aqui em cima nós temos o mover, que eu uso a letra W. Se eu quiser usar rotação, eu uso a letra E e a letra R para escala. Se olhar no teclado ali, W, E, R. Fica bem rápido, né? Então vou estar usando esses atalhos para economizar nosso tempo, poder ser mais ágil na criação.
Então, com esse point selecionado, a gente vai usar bastante o comando alinhar. Vamos alinhar ele em relação a esse objeto, porque aqui ele vai gerenciar o que vai ser a barra de torção, onde estaria as engrenagens para girar a roda. XYZ, pivô, pivô. Viram que eu peguei e coloquei o eixo, né, ou pivô, nessa parte, ou a parte de trás desse objeto. Né? Sempre ele vai alinhar em relação ao nosso pivô. Eu vou só dar um zoom nele aqui e vou reduzir o tamanho porque está grande. Então eu vou aqui em modificador. Assim eu posso reduzir ele um pouco. Ok, já vou aproveitar esse mesmo point para utilizar aqui na rotação desse objeto, né, que seria a conexão com a roda. Então Shift, vou puxar somente no eixo para não sair do eixo, faço uma cópia e dou OK. Já poderia começar a dar nome aos points para facilitar a compreensão, mas esse exercício aqui eu vou deixar com um point 16, 18, para que a aula possa fluir um pouco mais rápido. Vamos dar um Z aqui, para o Z significa o zoom, e agora eu vou alinhar ele. Alinhar em relação a esse objeto. XYZ, vou colocar mais para o lado aqui, pivô, pivô. Só vou trocar a cor dele aqui, em vez de rosa, vamos botar uma outra cor, talvez uma cor que não esteja aparecendo ali, pode ser esse verde diferente aqui. Então agora fica mais fácil identificar essa peça. E essa peça aqui, vou criar outro point, que, opa, peguei ela sem querer, vamos pegar aqui o point, Shift, OK. Agora só vou reduzir ele um pouco mais. Por que eu estou criando dois points? Essa peça vai ter que subir e descer. Então eu vou linkar ela a esse point. Dessa forma, quando eu mover esse point, ela se move junto. Aí depois, aqui com a roda, eu vou usar um outro objeto para fazer a conexão. Então esse aqui vai permitir que esse objeto se conecte com esse eixo da roda, né? Onde que seria o giro, onde a roda gira, né? Ok. Então eu vou agora utilizar outro point para aqueles objetos. Vou aproveitar esse aqui mesmo, ó, Shift. Vejo que eu não estou linkando nada. Depois eu vou linkar os objetos para ter essa liberdade de copiar e colar com mais tranquilidade. Agora vamos alinhar ele aqui nesse objeto, XYZ, OK. Vou puxar ele um pouquinho para frente, me preocupando que ele fique alinhado com essa ponta, né, a base desse objeto. Eu vou utilizar a visão front agora, letra F, vou dar um F3, porque assim eu posso visualizar onde eu estou posicionando o meu point. Então, opa, vou pegar esse point aqui, relativamente no centro, agora aquele ali, ó. Ok, então aqui eu já ajustei, vou dar uma perspectiva, porque não tem como ele alinhar por aqui, né? Então mais preciso é manual. Vamos agora criar um outro point que vai ser para a balança. Então vamos pegar a nossa matriz aqui, vamos dizer assim, vamos criar uma cópia e vamos alinhar ele em relação à nossa balança. XYZ, pivô e pivô. Ok, vamos ver se ele não ficou exagerado ali, está um pouquinho grande. Assim eu já consigo ver melhor ele. Ok, por que eu tenho esse? Quando eu girar esse point, ele vai girar a balança. E esse point vai ficar olhando para a roda. Quando a roda subir e descer, o point vai acompanhar ela, fazendo com que a balança gire. Como nós temos aqui no nosso exemplo, eu vou esconder esse aqui. Ó. Então, quando eu movo aqui, opa, ó, sobe e desce. Porque esses points estão olhando para a roda. Isso faz com que ele possa ter essa liberdade de movimento, subir e descer. Ok, vou dar um Ctrl Z, vamos esconder aqui, vou fechar essa janela de camadas. Agora que eu já tenho para a balança, tenho para esses objetos, eu vou criar um para cada bolinha dessas aqui, ou seria o terminal do nosso aro, né? Então, eu vou aproveitar esse mesmo aqui, Shift, OK. Vou usar a visão top, F3, assim eu consigo posicionar ele melhor. Não tem como eu alinhar ele porque o centro da roda está aqui no meio, ela vai girar aqui. Se eu alinhar pela roda, ele fica aqui, não fica na posição que eu quero. Agora eu vou na visão frente, letra F, e vou fazer o ajuste para que ele fique... Opa, peguei errado o point. Ok.
Aí, isso aqui eu até acabei mexendo sem querer. Agora vamos trabalhar agora esse point com Shift, pode ser mesmo, ó, copiar ele novamente. E ele vai ficar aqui com a conexão do objeto com a balança, né, tendo o dispositivo aqui. Então eu vou reduzir o tamanho dele, vamos aproximar um pouco mais o zoom, deixar centralizado. Agora eu vou utilizar para a balança 1. Eu vou pegar aqui o da balança porque eu sei que ele está bem no centro da balança, então por isso que eu vou pegar esse point e não esse aqui. Assim eu tenho certeza que ele está alinhado com a balança. Ok, faz uma cópia. E agora eu posso começar a ajustar aqui o tamanho dele. Até vou deixar somente a opção de cross aqui, que fica mais fácil. Esse aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento. Opa, cross. Perspectiva, letra P, F3 e o F4 é para mostrar as linhas ou as edges em volta. Então, eu tenho já os points, acho que não apareceu esse point aqui. Vamos ver na visão front de novo. Vou ter que aumentar ele de tamanho e botar o box que não está aparecendo. No fim não ficou uma boa opção. Ok, voltamos para a perspectiva. Agora eu tenho que ajustar esse cidadão na parte de cima. Então eu vou na visão de baixo, letra B, F3, e agora eu vou ajustar ele com esse objeto. Ok, vamos lá em perspectiva. Então eu já tenho eles alinhados, né? Essa aqui até posso puxar um pouco mais para o lado aqui. Maravilha. Então agora eu tenho esses points para fazer a junção da balança com o aro. Aqui para fazer a união com o aro tem que ter mais um point. Então vamos criar mais um. Aproveitar esse aqui que já são um pouco maior. Ok. E vamos alinhar ele em relação ao aro. Vou deixar só o cross para ficar fácil de trabalhar com ele, né? Não ficou bom com o cross. Vou deixar então só o box. Reduz um pouquinho. Ok, assim eu posso visualizar os dois. Esse aqui também eu vou tirar o cross ficando só com essa opção. Eles estão um pouquinho perto, né? Maravilha. Agora que eu já tenho os points, eu tenho que criar. Opa, tem mais points aqui. Ó. Então eu vou pegar esse mesmo aqui para facilitar. Ó, Shift, cópia, ok. Já vou alinhar eles aqui. Ó. X, Y, Z. Só vamos aumentar um pouquinho mais. Ok. Então, nessa pequena aula, a gente está vendo aqui a importância também do pivô que eu quero mostrar para vocês. Ó. Se eu colocar o pivô no lugar errado, a roda pode não girar corretamente. Né? Então, se eu tivesse com o pivô numa posição errada, vamos fazer um pequeno teste. Ó. Eu vou alterar o pivô, vou subir um pouquinho e agora eu vou girar a roda. Né? E a roda vai estar com sérios problemas, ela está completamente torta. Né? Então é importante se preocupar com o eixo. No caso da roda, ele fica ao centro, né? E os outros objetos, como esse aqui, botei na parte de trás, porque é esse movimento que eu vou fazer com eles. Mesma coisa para a balança e para esse objeto. Tá? Então é importante ajustar os pivôs corretamente. Nesse exercício eu já deixei eles ajustados. Aqui no nosso chassi, né, eu vou na visão top, eu vou ajustar só o pivô. Então eu venho aqui em hierarquia, pivô, e vou mover ele, opa, desativou aqui, e vou mover ele um pouquinho mais para frente, né, porque o carro ele vai girar aqui, quando quiser movimentar para um lado e para o outro. Ok, perspectiva. Então agora eu já tenho os points posicionados, né, uma para a balança, para esse objeto no início e no fim, para esse que vai ser a conexão com a direção, no início e fim, e as conexão com a direção, com o objeto de tração, vamos dizer assim, e lá embaixo do aro com a balança. Vamos salvar aqui. Então agora a gente pode começar a criar opções de link. Vamos só, antes disso, criar o amortecedor. Então na próxima aula a gente vai criar o amortecedor, criar a mola, né, e ajustar para o nosso carro. Ok? Então até a próxima aula.